Esta manhã nós somos convidados a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e mais uma vez nos aproximarmos desta perícope que encontra-se aqui do verso 14 ao verso 23, que já estudamos uma primeira vez na semana passada e que esta manhã veremos de nos aproximar mais uma vez para aprender então aquilo que podemos aprender com os versos finais, a partir do verso 20 até o verso 23. Mas, como sempre, haveremos de ler toda a perícope, a partir do verso 14 ao verso 23. Palavra do Senhor que lemos assim. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém. Meus irmãos, esta semana eu preciso começar de maneira diferente. Isto porque durante toda a semana o meu coração ficou profundamente incomodado. Desde, na verdade, o próprio domingo passado, o meu coração ficou profundamente incomodado. E um misto, obviamente, de vergonha com um misto de satisfação. E os irmãos talvez fiquem agora confusos. O pastor estava com vergonha, ou seja, fez algo que deveria vergonha, ao mesmo tempo ficou satisfeito com isto, não é? Sim, de certa maneira sim. Isto porque durante a pregação no domingo passado, e talvez os irmãos, exatamente por estarmos envolvidos, não é, com a palavra do Senhor e a tentar aprender e entender aquilo que o Senhor nos ensina, talvez os irmãos não tenham percebido aqui a escorregadela que o pastor cometeu. Mas o pastor é honesto o suficiente para o fazer, para assumir diante dos irmãos, reconhecer a escorregada que deu e, ao mesmo tempo, não só pedir perdão aos irmãos, como corrigir, e, ao mesmo tempo, usar isto como um exemplo. Usar isto como um exemplo de que é preciso, antes de qualquer coisa, haver honestidade diante do Senhor. Não é nem diante dos irmãos, é diante do Senhor. De que nós temos o compromisso com a verdade, não com o nosso ego, não com a nossa satisfação. Não temos compromisso com o nosso erro, mas pelo contrário, nós expomos o erro para que possa ser corrigido e possamos caminhar bem na luz do Senhor. Isto porque no domingo passado, quando eu falava sobre Jesus e os milagres que fazia, eu confundi duas histórias. Eu confundi aquele momento em que Jesus, exatamente ao curar o leproso, o envia ao templo para pagar aquilo que, segundo a lei de Moisés, era devido, e ele vai apresentar-se ao templo, e naquela altura falamos sobre isso, como isso, de facto, com certeza, isto levou ao conhecimento dos sacerdotes que naquele momento ainda, no começo do ministério de Jesus, perceberam que alguém que era um leproso foi curado. E falamos sobre isto, sobre como não era algo comum um leproso ser curado. Como mesmo no Antigo Testamento, isto é algo raro e era considerado de facto como algo, um milagre vindo do Senhor. Não era algo comum, corriqueiro.
E aqui até um paralelo com o texto que estamos a ler, e os irmãos talvez vão achar engraçado, se calhar, esta ideia, mas é a realidade. Talvez não tão corriqueiro quanto expulsar demônios. Era mais raro, era mais fácil ouvir-se falar de expulsão de demônios do que de alguém a curar outra pessoa de lepra. E eu confundi este texto com o texto de Pedro, ao entrar no templo, quando ele cura aquele homem que pede a ele dinheiro, e ele, aquele homem que era coxo, e ele então diz: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus, levanta-te e anda. E então aquele homem entra no templo a louvar ao Senhor, e ele sim é questionado, este homem é questionado: quem foi que o curou? E ele diz: eu não sei, porque era um homem que estava a passar, e eu pedi a ele dinheiro. E eu confundi estas duas histórias a dizer então que Jesus, este homem, o primeiro, havia ido ao templo e questionado de quem o havia curado. E não foi. E não há mal nisto, no sentido de que os irmãos de facto devem estar atentos. Não é porque é o pastor, e o pastor com toda a boa vontade, com todo o empenho, se debruça e busca falar toda a verdade, não quer dizer que o pastor aqui um dia não vai acabar por escapar e dizer alguma coisa ou confundir alguma história, porque a nossa mente nos engana. Por isso é que devemos sempre voltar para o texto. E o pastor aqui foi apanhado, não é? Se o pastor tivesse parado e aberto o texto e lido o texto com os irmãos, aquele texto específico, não tinha acontecido, mas foi apanhado. Mas está tudo bem. Está tudo bem porque nós não esperamos perfeição de homens. A única coisa perfeita é a palavra do nosso Deus. Por isso é que somos convidados todos. Os irmãos não são convidados, e falamos muito sobre isso quando, por exemplo, falamos do canto congregacional, de que como igreja nós somos chamados a todos nós estamos a louvar ao Senhor. Não é uma apresentação musical de um grupo que se apresenta para que o outro grupo ouça. Mas somos todos nós. Este grupo é um grupo que se preparou para ajudar aos irmãos, para servir aos irmãos como base para que todos juntos louvemos ao Senhor. Da mesma maneira, às vezes as pessoas enganam-se na pregação, a pensar: não, a pregação é diferente, é mesmo o pastor só a explicar. Não, não é. A pregação é o momento em que o pastor, exatamente, ele estudou o texto, se aprofundou no texto, tentou aqui extrair e perceber aquilo que o Senhor quer nos falar esta manhã com o texto, mas nós não desligamos a nossa mente e não ficamos como quem está a assistir uma série na televisão, na Netflix, ou seja o que for. Nós somos convidados a ter a nossa mente ligada e a todo o momento em que ouvimos a explanação da palavra nos questionarmos: será que é exatamente isto? Não, olha, o pastor enganou-se, porque não foi este homem curado por Jesus que foi ao templo, este foi o de Pedro. E está tudo bem, porque nossas mentes não estão desligadas. Não é tudo que sai da boca do pastor que os irmãos precisam dizer: amém, amém. O pastor é quem disse. Não, o pastor é homem, suscetível aos mesmos erros que os irmãos. Por isso devemos ter a humildade, e por isso com toda a humildade que esta manhã eu subo a este púlpito e peço perdão aos irmãos por isto, e corrijo esta caminhada, para que depois também os irmãos não venham a confundir e ainda pensar: olha, não, mas o pastor disse, deixa-me lá procurar aqui onde está. E não vai achar, efetivamente não vai, porque não existe. Mas podemos corrigir e acertar e caminhar para a honra e glória do nosso Senhor. Nos aproximamos então agora do verso 20, esta manhã. Nos aproximamos do verso 20, que começa por dizer: se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lembram-se o que se passou aqui nos primeiros versos, não é? E acabamos de ler. Jesus expulsa o demônio de um homem mudo que passa a falar. Então, as multidões, obviamente, se admiram, como diz aqui o final do verso 14. Mas, novamente, mais uma vez, entre aqueles que veem aquilo que se passa, existem outros dois grupos. Não só os que se admiram e dizem e talvez pensam: olha, se calhar é mesmo ele. Se calhar é ele o Messias que nós estávamos a esperar.
Existem aqui outros dois grupos de pessoas e falamos sobre eles. Uns que pensavam em seus corações, não é por meio do poder de Deus, mas é pelo poder do príncipe, do rei, do maioral dos demônios que ele o faz. É pelo poder de Beelzebu que ele o faz. E outros ainda que duvidam e que pedem: Senhor, dá-nos mais um sinal e então haveremos de crer. E Jesus desmonta essas duas realidades. A primeira, obviamente, a mostrar que um reino dividido não subsiste. E falamos o que isto significa na semana passada, não é? É de que, de facto, pensarmos e formos por uma lógica muito simples, o objetivo dos demônios, o objetivo do diabo é trazer glória para si. E então, obviamente, ele nunca haveria de libertar alguém endemoniado para que a glória fosse para Deus. E neste caso, o que Jesus está a dizer e para onde ele está a apontar é para Deus o Pai. E, portanto, o que faria um demônio que quer a glória para si, que disputa a glória com Deus o Pai, ele libertar alguém para que a glória fosse para Deus? Claro que não. Ele até pode libertar. E, meus irmãos, aqueles que são mais experientes já na caminhada com o Senhor, já têm experiência com isso e sabem que o demônio também cura. É só vermos um bocadinho a história, é só percebermos exatamente para enganar. Enganar aqueles que podem ser enganados. A dizerem: olha, eu fui aqui, eu fui ali, eu falei com este mestre disto ou com aquele mestre daquilo e fui curado. A glória foi para quem? A glória não foi para Deus. A glória foi para este demônio que fez esta maravilha. Percebem aqui a diferença? E é isto que Jesus está a mostrar. É de que quando ele diz do reino dividido, é que ele não vai fazer algo que vai trazer glória para Deus. O demônio nunca vai fazer nada que dê glória a Deus. E quando Jesus liberta este homem e o nome de Deus é glorificado, isto é prova de que não é, então, pelo poder de nenhum demônio que aquilo é feito, mas pelo próprio poder de Deus. E ele ainda usa o exemplo que assim como os seus filhos, e falamos sobre isto, como existiam rituais, não é? E já falamos isto em outras ocasiões, de que existiam rituais de expulsão de demônios. Então, não era incomum. Então, até o que Jesus vai dizer é: os vossos filhos, se eu expulso então, em nome de Beelzebu, em nome de quem expulsam os vossos filhos? E eles, obviamente, não haveriam de responder: ah, não, meus filhos expulsam em nome de Beelzebu mesmo. Não, claro que não. Eles vão dizer: não, os meus filhos expulsam em nome do Senhor. E então ele diz: então que os vossos filhos sejam os vossos juízes. E então aqui ele continua: agora, se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aqui, meus irmãos, Jesus faz uma referência de uma história muito conhecida. E aqui é daqueles momentos em que o detalhe e a riqueza, obviamente, como não somos judeus, como não estamos tão familiarizados com o Antigo Testamento, apesar de que todos conhecem esta história, talvez a referência nos passasse ao lado. Porque Jesus, quando ele fala aqui do dedo de Deus, ele está a fazer uma referência ao Êxodo. Exatamente quando Moisés vai diante de Faraó e Deus envia-lhe para então dizer que deixa o meu povo ir, porque se não deixar o meu povo ir, enviarei uma praga sobre vocês. E então ele diz: não vou deixar. E então Deus envia a praga dos piolhos. Então o texto bíblico vai nos dizer que então Faraó chama os seus mágicos, os seus sábios, os seus feiticeiros, e diz a eles: olha, Moisés fez isto, eu quero que façam igual. E os irmãos sabem a história, não é? Só que nesta história, no momento em que ele envia a praga de piolhos, o texto vai nos dizer que existiam piolhos como o pó da terra, tanto em homens como em animais. E então ele chama os seus mágicos, os seus sacerdotes, para que façam o mesmo. E a resposta daqueles homens a Faraó é: foi o dedo de Deus
que o fez. Nós não conseguimos fazer igual. Aquele era um momento crucial, não é? Imaginem, ele chama aqueles homens que ele diz, eles vão desmontar esta história de Moisés. Estes homens, se existe algum poder oculto no mundo, eles conhecem, têm acesso a ele e hão de fazer igual. Então ele chama estes homens e diz a eles, façam igual para que eu mostre que o Deus de Moisés não é nada mais do que qualquer outro Deus que nós já conhecemos e qualquer outro poder oculto que conhecemos. E então a resposta desses homens que não são judeus, que não se submetem ao Deus de Moisés, é dizer, olha, Faraó, não dá. Porque isto foi o dedo de Deus. Isto foi o poder de Deus que o fez. Nós não conseguimos fazer. E então, obviamente, qual é a resposta simples que se pode dar adiante disto? Qual seria a resposta óbvia de Faraó? Olha, então deixe-me lá obedecer, não é? Porque então, olha, se foi o dedo de Deus, se até os meus que não creem estão a dizer, olha, isto foi o dedo de Deus, então tome lá cuidado com Moisés, porque nós teríamos cuidado, porque nós não somos capazes de fazer isto que o Deus de Moisés fez. Então a resposta de Faraó é não. E a palavra vai dizer que o coração de Faraó é endurecido como Deus havia determinado que fosse. Lembram-se que na semana passada nós falamos sobre isto, sobre estes segundos homens que pediram sempre eu quero uma nova experiência, eu quero uma nova prova. Senhor, dá-me mais uma prova, só mais esta prova. Agora está muito perto de eu crer, falta só esta mesmo, agora é muito pouquinho. Senhor, só mais uma, só mais uma. Quantas vezes nós somos assim? E a verdade é que aqui vemos como não é a experiência. Nós temos Faraó a chamar os seus homens de confiança naquela área. Só que o seu coração estava duro, não queria ver, não importasse o que acontecesse. Deus dá uma prova que até os servos de Faraó dizem, olha, nós não conseguimos fazer isto, é a mão de Deus. De facto, o que Moisés está a dizer é verdade. É o dedo de Deus que está a fazer isto. E nem assim Faraó é convencido. Assim como Jesus, que esses homens que pedem, Senhor, só mais um sinal. E a resposta de Jesus é, porque no vosso coração, e nós falamos novamente semana passada sobre isto, e como se eles pediram um sinal, que sinal maior poderiam ter, não é? Se não este, dizer, ok, querem um sinal? Então, no vosso coração vocês dizem que eu faço isso pelo poder de Beelzebu. Isto já seria o suficiente para eles dizer, então, ok, é este o sinal definitivo. Ele curou e ele inclusive conhece o nosso coração, a nossa dúvida, nosso desejo por mais sinais. Mas a realidade é que ainda assim eles sequer conseguem ver. Sequer conseguem ver. E Jesus então segue. E ele faz este final, não é? A este diálogo sobre de quem há de ser o poder pelo qual ele faz estas coisas, como um final retórico. A dizerem, olha, diante disto tudo que nós acabamos de argumentar, é óbvio. Nós já estabelecemos o facto de que expulsar demônios para a glória de Deus é prova do poder de Deus sobre aquele que o faz. Então aqui Jesus finaliza o pensamento de que se o poder de Deus, o dedo de Deus, aqui como escrito, é sobre ele, então esse é o sinal de que as coisas que Jesus diz não afrontam a Deus, não desagradam a Deus, muito pelo contrário. Percebem a lógica que Jesus aqui põe? Que é, Deus não usaria a Jesus se Jesus fosse um homem que desagradasse a Deus ou dissesse coisas que levam ao engano. Deus não usaria Jesus. Mas se Deus está a usar Jesus, então é porque aquilo que ele diz, é aquilo que ele faz, Deus aprova. E então ele termina, porque isto comprova
que aquilo que ele está a dizer sobre ele mesmo, de que ele é quem afirma ser, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Porque se Deus é com Jesus, e Jesus é quem ele diz ser, então é chegado o reino de Deus. Mas onde está então este reino? E já falamos muitas vezes sobre isto e sobre a frustração. E esta é exatamente a razão destes homens olharem para Jesus e não quererem que seja Jesus o Messias. Porque eles querem alguém que vai liderar um movimento político, uma revolução militar, um golpe de Estado contra Roma, e que vai estabelecer poder neste mundo e soberania nesta terra. E Jesus aqui, ele aponta para a quebra do domínio de Satanás sobre este mundo. O que Jesus está a dizer quando ele fala de que o reino é chegado, ele não está a falar do estabelecimento de um reino terreno, mas da quebra da soberania do reino existente. Ele não está a falar sobre a soberania de César, sobre Roma, mas está a falar sobre a soberania, como ele mesmo vai dizer. Vocês dizem que eu curo em nome do maioral dos demônios. Ele é o príncipe desta terra. Este é o reino dele. Este é o lugar onde ele manda em todas as coisas. Ele tem um reino que não é visível, que não é temporal. Mas agora, este reino foi partido, foi quebrado. Porque agora é chegado a vós o reino de Deus. Jesus agora, como nós já vimos, ele está a perdoar pecados. Ele está a libertar pessoas do jugo do pecado e da morte. Ele está a tornar livres estas pessoas. E então estas pessoas já não estão sujeitas ao poder de Satanás e o seu domínio. E, portanto, já não vivem debaixo do seu reino. Ao serem regeneradas e reconhecerem Jesus como seu Senhor, tendo sido libertadas por Ele e agora vivendo sob o domínio de Jesus, vivem no reino e o reino já é chegado sobre estas pessoas. A primeira coisa que aprendemos então esta manhã é que o reino é chegado. É chegado o reino de Deus. E eu sei que é difícil para nós percebermos isto, meus irmãos. Porque nós, já percebemos que o reino não é político, não é um reino deste mundo, mas pastor, então o que quer dizer isto? É o domínio de Jesus, mas eu não consigo perceber. E eu fiquei a tentar imaginar a melhor maneira como nós pudéssemos comparar isto. E então imaginei aquela situação em que nós vivemos na Europa aqui há menos de 100 anos, não é? Na Segunda Grande Guerra. Enquanto cidades eram dominadas, e então os aliados avançavam, e enquanto avançavam, libertavam cidades. E eu fiquei a imaginar que é óbvio que ninguém que vivia ou estava ainda nestas cidades, porque agora a cidade foi liberta pelos aliados, tinha a expectativa de que, de repente, subitamente, tudo fosse voltar para o sítio. De que tudo fosse ser como era antes. De que a vida, de repente, agora vai ser como deve ser. Assim como nós temos certeza de que, ainda que a guerra que está acontecendo neste momento na Ucrânia acabe hoje, não significa que amanhã vai estar tudo como era antes da guerra. Não. Neste momento a vida está muito difícil. Há falta de água, falta de alimentos, não há segurança, há medo, há falta de saúde, há falta de calefação. Tudo isto está em falta. E ainda que esta guerra acabe,
Não vai subitamente amanhã. Então agora já tem água, já tem comida, já tem calefação, as estradas estão de repente todas a funcionar, a eletricidade foi toda restabelecida, todas as cadeias de suprimentos estão restabelecidas. Não. Leva tempo, não leva? É um processo, não é um processo? Agora, imaginam a sensação. Conseguem imaginar que alguém diante desta realidade diria: então se nada vai mudar de hoje para amanhã, então eu não quero, deixa estar como está. É claro que não. Tudo o que eles anseiam é o fim da guerra. Tudo o que aqueles que têm uma cidade dominada anseiam é pela libertação da sua cidade. A liberação do jugo do mal. No dia a seguir vai continuar a faltar tudo. No dia a seguir continuas a viver num cenário de guerra. Os prédios continuam caídos, destruídos, continua a faltar suprimentos, mas com uma diferença, que agora és livre. Agora sabes que és livre. Agora podes receber cuidado. Agora podes começar a voltar a sonhar e a reconstruir. O reino de Deus é chegado. Ainda temos falta de muitas coisas. Ainda andamos em um mundo caído e destruído pelo pecado, corrompido pelo poder do pecado. Ainda andamos em um mundo que convive com o mal. Mas eu quero lhe dizer esta manhã que o reino de Deus é chegado e, portanto, és livre. És livre para receber o cuidado do Senhor. És livre esta manhã para voltar a sonhar e a reconstruir com o Senhor e com a liberdade que o Senhor lhe deu. Verso 21 e 22. Nós vemos então isto ficar ainda mais claro. Porque se nós perdemos esta perspectiva que acabamos de perceber, nós pensamos que o que é que se passou aqui com Jesus, não é? Porque Jesus está a falar de que o poder com que ele liberta demônios é de Deus o Pai e que por isso então é chegado o reino de Deus. E de repente então ele vai falar de um valente que guarda a casa. Exatamente porque Jesus está a falar deste contexto de guerra. Deste contexto do estabelecimento de um domínio, de um valente sobre um lugar. Neste caso aqui ele fala a sua própria casa. Verso 21, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Quem é este valente bem armado que guarda em segurança e todos os seus bens estão em segurança? É o maioral dos demônios. Este é o valente. O valente que guarda a sua casa. E então tudo aquilo que está sob o seu domínio, ninguém consegue mexer. Ninguém consegue tomar dele, porque ele é valente, ele é forte. E ele então continua no verso 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem é o mais valente do que o valente? Jesus. Jesus é o mais valente. E isto é a segunda coisa que aprendemos com este texto esta manhã. Jesus é o mais valente. Sabem o maioral dos demônios? Ele é valente, mas eu sou mais e eu o venci. É isto que Jesus está a dizer. Acham que ele é poderoso? Acham que ele tem domínio? Acham que ele tem poder? De facto tem. Mas eu sou mais poderoso do que ele. E eu não apenas o venço, como eu ainda divido os despojos daquilo que ele tinha. Meus irmãos, nós temos em nossas vidas muitos temores, muitas inseguranças. Como nós falamos, nós continuamos a viver em um campo de batalha, em um campo de guerra. E a guerra ainda não acabou. A guerra ainda vai a meio. Mas podemos saber que Jesus é o vencedor. De que a vitória já está garantida.
que apesar das lutas que ainda enfrentamos, apesar da dureza da vida, das dificuldades, da falta às vezes de suprimentos, não é? Da realidade que enfrentamos, assim como a realidade de guerra, da nossa guerra espiritual, Jesus, Ele é o mais valente, que já tomou para si o domínio da tua vida. Que rompeu as amarras do pecado e do diabo e que agora comprou para si com o seu sangue a cada um daqueles que rendem-se a Ele e ao seu senhorio. E agora? E agora, Jesus, o mais valente, afirma, e aqui um texto muito conhecido, e que ganha nova perspectiva quando nós o olhamos e estudamos na perspectiva de todo o texto, não é? Porque quando nós ouvimos este texto, o verso 23, que é muito conhecido pelos irmãos, que Jesus diz, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, nós se calhar perdemos a profundidade deste texto. E aqui eu vou usar uma outra imagem. Que a imagem, vou usar uma imagem bíblica, inclusive. David e Golias. Golias era o valente, não é? Mas David foi o mais valente. Ele era um símbolo, ali David é um símbolo de Jesus. Que ainda que parecesse frágil, e estes homens não aceitam Jesus porque ele parece frágil, porque ele não quer guerra, porque ele não vai para a guerra, não junta para si um exército, não invada Jerusalém, não afronta Roma. Então eles olham para Jesus e veem um David, veem um fraco. Mas David era o mais valente. E então, quando nós lemos o texto de que Deus dá a vitória a David, uma das histórias que há pessoas que ficam constrangidas, não é? Esta parte com as crianças, eu acho imensa piada e eu falo a história toda para as crianças, que é, ele com a sua funda atira a pedrinha, atinge a testa e então ele vai lá, apanha a espada de Golias e faz o quê? Arranca-lhe a cabeça. Melhor cortar o pescoço. Cortar o pescoço é o que fazemos com as galinhas, não é? A cabeça continua lá. Não, ele arranca mesmo a cabeça. E eu adoro contar esta história para as crianças. Imaginam, em nosso tempo de hoje as pessoas ficam horrorizadas, não é? Não, esta parte se calhar nós paramos ali. Ele venceu. Pronto, acabou, venceu. Venceu nada. Venceu, Deus ainda faz o pequeno David. Imagina David a segurar a cabeça de Golias. Mal conseguia ficar de pé, só com a cabeça do homem. Segurar a sua espada para arrancar a cabeça fora. Que vergonha, não é? David não tinha ele espada. Então teve que pegar emprestado. Olha, com licença, desculpe-me lá, deixa-me aqui pegar a sua espada emprestada. Já foi, obrigado. E arranca-lhe a cabeça. Agora imaginem que então, o irmão de David, lembram-se do irmão dele? Quando ele chega no acampamento, o irmão dele diz o que a ele? O que é que vieste aqui fazer? Não tem nada aqui fazer. És apenas um menino, não és um guerreiro. Vieste o quê? Vieste fazer piada de nós. Só porque já não basta aquele homem nos afrontar. Agora tu também ainda vai ficar aqui a dizer são uns fracotes, ninguém tem coragem de ir lá ter com ele. É isso que vieste fazer, David. Agora imagina o irmão de David neste momento. Ele com a cabeça de Golias na mão. E então David vira para o seu irmão e diz assim, então, tens qualquer coisa a dizer? Eu não, obrigado. Olha, és o maior. Estou contigo. Vamos juntos. E por que eu uso esta imagem? Porque é neste contexto, Jesus acabou de falar, existe um valente de que todos têm medo, que é o maioral dos demônios, Belzebu, que é poderoso nesta terra, que tem domínio sobre este mundo. Eu sou mais valente que ele. Eu vou lá, eu tomo aquilo que é dele, divido os seus despojos e digo-lhe uma coisa, quem não é por mim é contra mim. Estás comigo ou não estás comigo? É este contexto. Eu quero ver quem tem coragem neste momento de dizer, eu estou contra Jesus. Eu tenho um bocado de dúvida de que alguém teria coragem neste momento de dizer isto. É neste contexto bélico,
É neste contexto de guerra, de alguém que mostra que tem um poder que é sobre todo o poder, que Jesus, então, por fim, vai dizer: quem não é por mim, é contra mim. Quem pergunta isto é aquele que é o mais valente. E então vai dizer a seguir: e aquele que não ajunta comigo, espalha. E meus irmãos, eu consigo imaginar aqui duas questões muito diferentes. Porque já falamos sobre isto aqui uma outra ocasião. Sobre como é muito fácil, quando nós somos questionados: és por Jesus ou és contra Jesus? Porque não tem outra opção. Então as pessoas vão dizer: eu sou por Jesus. Meus irmãos, podem ver pelo mundo quantas pessoas hoje dizem-se crentes. Dizer-se crente é mais ou menos responder esta pergunta: olha, Jesus é o valente dos valentes. És por ele ou és contra ele? Eu é que não sou maluco de ser contra ele, então eu sou por ele. E dizer eu sou a favor de Jesus, eu sou por Jesus, é muito fácil. É muito fácil, é tão fácil quanto um pastor, no final da sua pregação, dizer assim: aquele irmão, então, que deseja reconhecer e dizer: Jesus, eu não sou contra ti, eu sou por ti, levanta, fica de pé no teu lugar. Olha, iam ficar todos de pé hoje, diante do terror que nós acabamos de perceber do texto. Eu tenho certeza que não ia ficar ninguém sentado. Iam dizer: olha, eu sou por Jesus, eu não quero ser contra ele. Isto significa efetivamente que houve uma transformação. Efetivamente que eu reconheço quem Jesus é. Não só que ele é o mais poderoso, então é que eu não posso... Não sou eu que vou ficar no caminho de quem é o mais poderoso, não é? Então, olha, eu sou a favor dele. Vá lá, Jesus. Mas não ser contra Jesus, ser a favor de Jesus, não é dizer: vá lá, Jesus, força. Como alguém, novamente, como nós falamos, que está sentado num estádio a torcer: Jesus, Jesus. Ele é o maior, ele é o maioral, o mais valente dos valentes. Não é isto. E é por isso que ele a seguir vai dizer: não é simplesmente um reconhecimento. O ser por mim não significa só dizer: olha, não estou contra, vá lá, força. Mas significa uma atitude, que vai ficar clara aqui na segunda parte. E que eu, ao observar, meus irmãos, é interessante porque todos falam muito daqui do ajunta, quem não ajunta comigo espalha. E falam sempre muito na questão da agricultura. Mas eu, ao ler este texto, e honestamente eu não achei ninguém que fizesse esta referência, e sou honesto com os irmãos, e até brinco com os irmãos sempre, não é? Digo a mesma coisa, não acho que nenhum de nós é tão genial que tenha percebido alguma coisa que em 2000 anos ninguém percebeu. Mas aqui veio, enquanto lia este texto, uma comparação bastante cabível dentro das Escrituras. De que nós esquecemos muitas vezes porque nós não fomos criados nesta realidade, mas numa realidade de campo. Seria muito claro para alguém que quando falamos de ajuntar, não estamos a falar apenas de agricultura, mas estamos a falar também de gado. Falamos também das ovelhas. Porque as ovelhas precisam ser juntadas. Os pastores de ovelha, o trabalho deles é manter as ovelhas juntas. Tanto que Jesus fala a parábola do pastor que, tendo 100 ovelhas, perde uma e vai atrás desta uma. Por quê? Porque o seu trabalho como pastor é manter todas as ovelhas ali, em segurança, ao pé de si, onde a sua vista alcança, exatamente por segurança das suas ovelhas, é alimentar as suas ovelhas. Portanto, o seu papel é ajuntar as suas ovelhas. E a realidade que se dava é uma realidade que em Portugal ainda temos um pouco, talvez ali no Alentejo, visto algumas vezes, em que as ovelhas não ficavam apenas na terra daquele proprietário, as ovelhas pastavam por aí.
E então, às vezes, um pastor encontrava-se com outro pastor e as ovelhas misturavam-se entre si. E os pastores precisavam juntar para si as suas ovelhas. Eles precisavam conhecer e saber quem são as suas ovelhas e juntar para si, para na hora de recolher e ir embora, não ter o risco de perder alguma ovelha para o outro lado e nem de levar para o seu lado uma ovelha do outro. Ele precisa então ajuntar as suas ovelhas. Percebem aqui como há sempre uma ação. E aquele que não ajunta comigo espalha. Não há coisa pior, e só há, quando falamos de ovelhas, só há um animal que ao invés de ajuntar, espalha. Qual é o animal que vem tentar apanhar as ovelhas e que exatamente por criar um grande susto, um grande frenesim, acaba por fazer com que elas ao invés de ajuntarem se dispersam? O lobo. Portanto, o que Jesus está a dizer é aquele que não está a juntar, aquele que não está a ajudar o grupo a estar cada vez mais próximo, mais coeso, a reconhecer, olha, onde é que estão as ovelhas, andem para cá, estas são as ovelhas aqui do aprisco de Jesus. Aqueles que não estão ativamente a ajuntar com Jesus, estão a espalhar. Não existe outra opção. Ou és ovelha, ou és lobo. Ou és por Jesus, ou és contra Jesus. E és contra porque estás a atrapalhar aquilo, estás no caminho daquilo que Jesus veio fazer, que é o estabelecimento do reino. Mas pastor, eu sou crente. Eu venho à igreja, eu oro ao Senhor, leio a Bíblia. Quando é que então eu posso estar a ser contra Jesus? Eu sou por Jesus, eu estou a ajudar a juntar. Tem certeza? Quando és orgulhoso, estás a juntar ou a espalhar? Quando tens uma atitude de superioridade frente àqueles outros que ainda não conhecem a Jesus, como se não fosse pela graça que tivesses sido salvo, mas pelo teu próprio mérito, como se fosses mais capaz ou melhor aos olhos de Deus do que o outro, coitadinho. É que, pronto, Deus olhou para ti e não gostou muito do que viu. Esta atitude é uma atitude que ajunta ou que espalha. Esta é a terceira coisa que nós aprendemos. Como em uma guerra, nós fomos convocados por Jesus. Assim como em uma guerra os cidadãos podem ser convocados, e muitos são, Jesus faz uma convocatória contundente. Quem não vai lutar, quem não lutar esta batalha ao meu lado, é meu inimigo. E talvez neste momento, meus irmãos, os irmãos se questionem, mas isto não é justo. Isto não é liberdade. Porque agora que eu sou livre, não é? Agora que o pastor está a dizer, Jesus veio estabelecer o seu reino, libertou-me, agora que eu sou livre, mas então agora eu sou obrigado a lutar ao lado de Jesus, então eu não sou verdadeiramente livre. Meus irmãos, aquele que o convoca a esta batalha é aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes o enviou para morrer na cruz no teu lugar, pagar o preço do teu pecado. Eu quero saber de ti o quão mais especial do que Jesus tens que pensar ser para achares que não é justo que Deus nos convoque para a batalha, liderados por Ele. Para junto com Ele vivermos e sofrermos todas as suas dores. A chamada
de Jesus, ela é sim uma chamada gloriosa, mas não a glória deste mundo, mas a glória do mundo vindouro. Porque Ele vai prometer-nos em Apocalipse que no dia final, então, nós adentraremos com Jesus, triunfantes, na nova Jerusalém que desce dos céus. Até lá, estamos em guerra. Até lá, continuamos a viver em um mundo caído e perverso, onde teremos sofrimentos e dores. Esta semana, partilhei com os irmãos. A Ana Catarina estava doente na semana passada, começou a melhorar, e então, de repente, piorou subitamente. E ela começou a dizer que estava com muita dor nos olhos. E então nós logo percebemos, com alguma experiência de vida, não é, que ela estava ali com uma sinusite, porque doía-lhe ao toque, tinha muita dor nos olhos, estava bastante constipada. Então levamos-a ao hospital. Mas antes disto, em uma noite, enquanto tinha febre, enquanto lhe doía os olhos, e os irmãos sabem como que é esta dor, não é? Que parece que tem... Eu sou muito gráfico. A Andressa às vezes briga comigo e diz assim, mas falas umas coisas que eu sou muito gráfico. Digo a ela, a sensação que tem é que parece que tem uma barra de ferro a entrar pelo olho aqui assim adentro. Isto dá uma aflição. Mas a sensação é esta, não é? Parece que tem algo a atravessar a nossa mente e é uma sensação terrível. Agora imaginem uma criança de 5 anos, então ela... a sentir muita dor, muito sofrimento, vira-se para a Andressa e diz-lhe, mamã, por que eu estou a sofrer tanto? Por que eu estou a sofrer tanto? Obviamente, o meu coração de pai imediatamente partiu-se, não é? Mas, por outro lado, não pude deixar de lembrar quantas vezes esta é a nossa oração para o Senhor, não é? Senhor, por que eu estou a sofrer tanto? Por que o Senhor permite que eu esteja a sofrer tanto? Mas sofreu Jesus por cada um de nós na cruz do Calvário. Não existe sofrimento que seja comparável àquele que Jesus sofreu por nós. Não que não possamos orar a Deus e clamar, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de nós. Podemos e devemos. Mas devemos o fazer sabendo, Senhor, eu sei que este sofrimento que eu sinto, ele é passageiro. Eu sei que este sofrimento é temporário. Eu sei que este sofrimento em nada pode ser comparado com o sofrimento do Senhor por mim. Mas o Senhor conhece-me, sabe o meu limite e sabe o como já estou a ponto de partir. Portanto, ajuda-me, Senhor. Mas sabermos que nós não fomos chamados para um triunfo neste mundo. Novamente, o triunfo que nos espera é aquele do dia final, quando marcharemos na Nova Jerusalém, em vitória com Jesus, o nosso Senhor. E aí então, partilharemos plenamente do seu reino, do seu domínio, do seu poder, da sua glória, para todo sempre. E a dar e render glória a Ele, que é o detentor e o mantenedor de todas as coisas. Novamente, meu irmão, minha irmã, eu podia convidar, dizer agora neste momento, olha, fique de pé no seu lugar. Comprometa-se com o Senhor.
Mas a realidade é que, e eu faço já esta piada muito com o Álvaro já sabe a resposta quando eu falo para ele, mas sabe o que é que isto significaria? Nada. Porque o que importa não são palavras. O que importa não é o irmão, a irmã ficar de pé hoje na igreja, dar um sinal diante da igreja ou dos irmãos, reconhecer verbalmente apenas, com palavras. Mas o desafio do Senhor é como vais viver a partir de hoje. Convocado e a batalhar na batalha do Senhor. Que coisas é que se calhar hoje, ao chegares em casa, enquanto comes, o teu coração vai estar a arder, porque Ele vai dizer, prioridades precisam ser mudadas na minha vida. Existem planos que precisam sair. Existem planos que precisam entrar. Existem prioridades que hoje, coisas que hoje são prioridades e que não são e não devem ser. E existem coisas que são prioridades e que deveriam ser prioridades e que hoje não são. Que ajustes precisas fazer na tua vida? Não pelo teu poder, não pela tua força, porque tu não vais conseguir. Sozinhos não conseguiremos. Mas devemos lembrar que nós temos o Espírito Santo de Deus. Lembram-se que o texto não tem separações, não tem versos, não tem capítulos. O que é que nós acabamos de estudar? Jesus ensina a orar e Jesus vai falar daquele que pede e do amigo persistente. E quando fala do amigo persistente, no final o que ele vai dizer? Quanto mais nos dará o seu Espírito. Para que por meio do seu Espírito seja possível. Por isso a nossa oração esta manhã é: Senhor, sonda e conhece o meu coração, a minha mente, a minha vida. Espírito Santo de Deus, ajusta. Ajusta a minha mente para que eu possa ter os teus pensamentos. Ajusta os meus olhos e os meus ouvidos para que eu possa ver e ouvir a tua voz e a tua verdade. Para que eu possa enxergar a tua vontade na minha vida. Ajusta o meu coração para que o desejo do meu coração seja o desejo do teu coração, Senhor. Ajuda-me a ajustar a minha vida para que seja vivida de maneira que honre e traga glória a Ti e somente a Ti. Para que eu não viva como alguém que vive para si mesmo, mas como alguém que vive para o Senhor em sua batalha. Porque fomos comprados por Ele para isto. O que precisa mudar na tua vida? O Espírito Santo de Deus sabe. E Ele pode ajudar. Por isso, neste momento, fecha os teus olhos. Coloca-te na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, o Senhor sonda e conhece o meu coração.